Dando continuidade, vamos para a página 220. Essa é a parte 2 da nossa aula de hoje, que fala sobre as palavras indígenas. Existem muitas palavras indígenas que a gente fala hoje sem saber que essas palavras foram dadas pelos índios. E é muito interessante porque tem animais, tem alimentos, tem cidades, tem locais, regiões que eram nomes dados pelos índios e que a gente às vezes não sabe que foram dados por eles. E aí, muito interessante que eu vou fazer só uma introdução da leitura para vocês poderem absorver, porém, a gente vai falando sobre isso no decorrer, tá? Ó, como a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral do Brasil falava a língua tupi-guarani, os portugueses acreditaram por muito tempo que todos os indígenas falavam a mesma língua. O que não é verdade, tá? Não é verdade mesmo. Aí a tia vai explicar por quê. Hoje sabe-se que além do tupi, há outros grupos de linguísticos, o Gé, as outras famílias linguísticas que não formam grupos, dados de 2010 do Instituto do IBGE. O IBGE é um instituto que faz toda essa pesquisa, né, do desenvolvimento das regiões, da quantidade de pessoas, de onde elas vivem, de como elas vivem. Por que os portugueses acreditavam que os índios só falavam tupi-guarani? Porque naquele primeiro momento, eles não sabiam que existiam índios espalhados por todo o litoral, por todo o território brasileiro. Por todo o território brasileiro. Eles achavam que os índios só eram aqueles índios que eles encontraram ali no litoral. E aqueles índios falavam tupi-guarani. Porém, existiam índios espalhados por todo o Brasil e cada índio tinha uma forma diferente de se comunicar. Por essa razão, não é verdade que só existe só o tupi-guarani, a linguagem dos índios. Não. Existem várias tribos indígenas e tem tribos indígenas que têm línguas e formas diferentes de falar que não é tupi-guarani, tá bom? Mais uma boa dica para vocês pesquisarem sobre as tribos indígenas que existem no Brasil e como essas tribos indígenas falam. As que falam tupi-guarani e as que falam outra língua. Olha que interessante, mais uma pesquisa, não é? As pesquisas, elas servem para enriquecer o nosso conhecimento e isso é muito importante, porque às vezes, igual a tia falou aqui, a tia falou que os portugueses chegaram aqui e eles descobriram no litoral os índios e os índios falavam tupi-guarani, porém existiam várias outras tribos indígenas espalhadas por todo o Brasil que falavam outras línguas. E aí existem vários dialetos e idiomas diferentes que os índios falam, tá? Então, esses dialetos, né, falados pelos índios, eles também têm outras formas de ser faladas e interpretadas por eles. E isso é muito importante a gente saber. É claro que a gente não vai saber se comunicar com eles como eles se comunicam, mas a gente já sabe que existem outras línguas que eles falam, tá bom? Tem aqui uma coisa muito legal, que é aqui, ó, tá vendo? Uma imagem, tá vendo? Isso aqui é uma imagem de um rio e isso aqui é uma região que a tia vai falar aqui pra vocês, olha só. Iguaraçu, tá? A região onde atualmente se localiza a cidade de Iguaraçu, em Pernambuco, era habitada pelos indígenas. Os indígenas Caeté. Esses índios eram muito famosos e muito conhecidos, tá? E eles ainda, né, existem tribos de índios dos Caetés. Para tomar posse da região, os portugueses lutaram contra os Caetés e saíram vitoriosos, fundando o povoado em 1536. Em Tupi, Igará significa canoa.
Açu significa grande. Povoamento, né, no caso, né, porque a gente está falando do povoamento de Igaraçu. E os índios enxergavam as grandes embarcações portuguesas como uma grande canoa. Então, em Tupi-Guarani, Iguaraçu, para os índios, era uma grande canoa. E por isso o nome deste lugar passou a ser chamado de Iguaraçu, que foi uma junção de duas palavras dos índios. Iguaraçu, tá? Canoa grande, tá bom? Também, ó, muitas palavras que vocês podem encontrar, que a gente vai falar aqui agora e vai dar exemplos, e depois na correção da atividade vocês vão verificar que existem coisas que a gente hoje come e vê, e às vezes passa por lugares que os nomes foram dados pelos índios. De olho no local. Tem duas atividades aí, ó, para vocês fazerem, tá? Vamos lá? Primeira atividade. Agora pense na região na sua região, tá? Para responder as perguntas a seguir. Pergunta 1. Próximo a você existem lugares como cidades, rios, praças, parques, os bairros que tenham nomes indígenas? Pesquise o significado dos nomes e registre a seguir. Eu vou dizer para vocês que tem, tá? Vou dar dicas. Tem em Campo Grande, tem em Santa Cruz, tá? E tem lugares e tem coisas também e nomes de locais próximos a gente que foram dados pelos índios. Então, aí vocês vão responder sabendo que próximo a gente tem essas regiões, tá bom? E com nomes indígenas, tá? Número 2. Pesquise outros lugares que tenham nomes de origens indígenas no Brasil e registre o significado delas. Aí, vocês no número 1 estão falando da região onde a gente vive. A tia já deu uma dica para vocês que Santa Cruz tem, Campo Grande tem, bem próximo da gente também tem. E fora do Rio de Janeiro, fora do lugar onde a gente vive, da região que a gente vive, tem outros lugares, igual a gente falou de Iguaraçu, que é em Pernambuco, tem outros lugares no nosso país com nomes indígenas. Então, vocês vão fazer a resposta do número 2. Embaixo, vocês vão ver que tem umas figuras que, ó, amendoim, o chamado aipim nosso, batata doce e aqui bem do lado, o milho. Esses nomes, que são muito interessantes, eram nomes que eram comidas que os índios comiam. E muito legal que vocês vão descobrir depois nas atividades que quem deu esses nomes foram os índios que deram esses nomes para esses alimentos, tá bom? Aí a gente vai aqui, para finalizar, a gente vai responder as fichas de atividades, que é a primeira ficha de atividade da página 117 e 118. E a tia vai gravar um vídeo com a correção das fichas de atividades. Lembra, não esqueçam que eu dei ali, ó, exemplos de alguns alimentos, né, que hoje a gente chama de aipim, batata doce, aipim, batata doce, milho, deixa eu ver qual outro que eu já esqueci, desculpa. Aipim, batata doce, milho e o amendoim. Mas tem muitos outros alimentos e também animais que foram dados os nomes pelos índios, tá bom? Um beijo e até a próxima aula e até a correção. Beijos, não se esqueçam, fichas de atividade 117 e 118. Beijos!